Seja bem-vindo ao mundo marcial. No vídeo de hoje, vamos explorar um dos estilos mais fascinantes e poderosos do Kung Fu, o Dragão do Sul. Um estilo que combina força e fluidez, adaptabilidade e agressividade, inspirado na figura mitológica do dragão, majestoso, poderoso, mas também astuto e implacável. Prepare-se para descobrir o segredo por trás das técnicas que moldaram uma tradição marcial de altíssimo nível. Vamos mergulhar na história, nas técnicas e nas características. A origem do estilo dragão de Kung Fu remonta aos tempos antigos da China. Enquanto outros estilos imitam os movimentos de animais, pássaros e insetos, o estilo dragão foi criado a partir da compreensão, essência e simbolismo que essas criaturas poderosas e impressionantes representam. Os chineses viam os dragões como seres que davam vida, circulavam pelos céus e possuíam uma qualidade divina digna de reverência e adoração. Durante o Império Celestial, o dragão era o emblema da família imperial, e o Filho do Céu era frequentemente chamado de Rei Dragão. Os dragões também simbolizavam a terra e a água, sendo protetores sábios da terra, apesar de também representarem o terrível poder destrutivo da natureza. Acima de tudo, o dragão representava o poder fertilizante da chuva. Assim como as chuvas contínuas podem nutrir o crescimento e a saúde, também podem trazer devastação, assim como os movimentos do estilo dragão. As raízes do estilo dragão podem ser rastreadas até o templo Hao-Shou-Tai, na montanha Louf-Wushan. O estilo dragão era ensinado aos monges do templo para aprimorar suas habilidades de luta, espírito e desenvolvimento interno. Um desses mestres era um monge conhecido como Haifeng. Outro monge, Daiyu, também veio do Templo do Sul e era proficiente em habilidades de luta. Outro professor no templo era um taoísta chamado Wong Liqiu. Um homem chamado Lam Qingyuan, de Potalkun, condado de Bolou, em Guangdong, aprendeu Kung Fu com esses monges, bem como com o abade Guanjin do templo Shaolin da montanha Shaoshu, província de Fujian. Mais tarde, ele foi encaminhado ao mosteiro taoísta de Hao-Shou-Tai, na montanha Louf-Wushan, pelo líder do templo taoísta Yuan Miu em Wuizhou, por meio de uma carta. Lá, ele foi derrotado em um combate amistoso por um aluno do abade Daiyu. Percebendo que ainda tinha muito a aprender, pediu para ser instruído por Daiyu. Seu filho, Long Yu Guai, 1876 a 1966, começou a aprender Kung Fu muito jovem com seu pai e avô. Ele progrediu rapidamente, na adolescência, já conseguia derrotar homens adultos. Ele se considerava bastante habilidoso, mas seu pai temia que sua habilidade física tivesse superado seu amadurecimento emocional, o que poderia levar a problemas. Aos 16 anos, ele abriu sua própria escola em Dongjian, onde ensinou e também aprendeu com vários mestres. Infelizmente, seus mestres faleceram antes que ele completasse seu treinamento. Mais tarde, ele começou a ensinar alunos de uma vila próxima a Louf-Wushan, a pedido dos moradores, concordou em fazer uma demonstração em frente ao templo local. Coincidentemente, um aluno do abade Daiyu estava presente. Vendo que seus estilos de Kung Fu eram semelhantes, ele convidou Long Yu Guai para retornar a Hao-Shou-Tai e aprender com Daiyu. Lembrando que seu pai também havia aprendido suas habilidades em Hao-Shou-Tai, Long Yu Guai decidiu seguir os ensinamentos do abade. Quando chegou, um abade chamado Gao Xiongwen ficou impressionado com sua vontade de aprender e melhorar. Ele decidiu testar Long Yu Guai, pedindo que demonstrasse suas habilidades em um combate amistoso com outros alunos. Inicialmente, ele derrotou um aluno chamado Ma Shenji, mas quando Gao Xiongwen o testou pessoalmente, Long Yu Guai não conseguiu se defender contra as habilidades superiores do abade. Vendo que não era páreo para o abade, Long Yu Guai perguntou como ele o havia derrotado tão facilmente. Gao Xiongwen e Daiyu, tocados por sua sinceridade, concordaram em aceitá-lo como aluno e ensinar-lhe os segredos das técnicas do estilo dragão. Como aluno de Hao-Shou-Tai, ele frequentemente subia as montanhas com seu mestre para colher ervas, estudar suas propriedades e aprender fisioterapia chinesa. Com o tempo, ele também se tornou um mestre nessa área. Quando Long Yu Guai retornou à sua vila, havia integrado tudo o que aprenderá e era capaz de demonstrar o estilo dragão em um nível muito alto. Ele começou a ensinar, casou-se e teve vários filhos. No início da década de 1920, Long Yu Guai foi para a cidade de Guangzhou, onde ouviu que havia demanda por professores de artes marciais.
Ele estabeleceu várias escolas de estilo dragão, com a ajuda de alunos mais experientes. Em 1947, um torneio de artes marciais foi realizado em Guangzhou. Um jornal local publicou um trecho dedicado à trajetória de Long Yuguai e lhe deu o apelido de o Tigre de Dongjian. Long Yuguai continuou a ensinar até morrer em 1966, aos 90 anos. As características das técnicas do Kung Fu Dragão de Kung Fu são distintas e refletem a filosofia central do estilo, uma combinação de força e flexibilidade, agressividade e defesa, com uma grande ênfase na adaptabilidade e fluidez. As técnicas, em sua essência, são uma representação da natureza do dragão, poderoso, mas também astuto e fluido. Movimentos circulares e fluidos. O Kung Fu Dragão é notável por sua ênfase em movimentos circulares. Os golpes não são lineares, como em outros estilos que priorizam ataques diretos, mas se assemelham mais a movimentos de um dragão, serpenteando ao redor do oponente. Os golpes circulares permitem que o praticante defenda e ataque simultaneamente, criando um fluxo contínuo de movimento. Isso aumenta a eficácia defensiva, tornando mais difícil para o adversário prever ou bloquear os ataques. A técnica de defesa de um soco é realizada com um movimento de rotação do braço, desviando o ataque enquanto ao mesmo tempo é executado um contra-ataque com o outro braço ou a perna. Força controlada. Embora as técnicas do Kung Fu Dragão possuam um componente fluido, elas também carregam uma grande força interna. Isso se reflete em golpes poderosos, como socos, palmas e chutes, que são executados com máxima eficácia e energia concentrada. A força dos golpes vem não só da musculatura, mas da concentração do Qi, energia vital, sendo necessária uma forte coordenação corpo-mente para que a energia flua de forma eficiente. O soco de dragão, onde o praticante realiza um soco com o punho aberto, em um movimento circular, gerando força a partir da rotação do corpo e da geração de energia interna. Defesa através da flexibilidade e agilidade. As defesas no Kung Fu Dragão não se baseiam em bloqueios rígidos ou em parar um ataque diretamente, mas em desviar e redirecionar a força do oponente. Esquivas e desarmes rápidos são elementos fundamentais, permitindo ao praticante controlar o movimento do adversário ao mesmo tempo em que mantém o seu próprio equilíbrio e posição. Exemplo: desviando um golpe de cima para baixo, o praticante usa a parte de baixo do braço, mas ao mesmo tempo realiza um contra-ataque lateral com o punho ou a perna, criando uma resposta rápida e inesperada. Ataques de ponta e golpes de cortes. O Kung Fu Dragão utiliza golpes de ponta semelhantes a um ataque de lança ou de garra, sendo eficientes tanto para cortar quanto para perfurar. Esses golpes são frequentemente realizados com as palmas das mãos abertas, como se fossem garras de dragão, direcionando a energia de maneira afiada, assim como um dragão pode atacar de maneira rápida e penetrante. Um golpe de palma aberta, onde o praticante atinge com a borda da mão em um movimento de corte lateral, visando áreas vulneráveis do oponente, como as costelas ou a face. Utilização de formas. As formas desempenham um papel importante no treinamento do Kung Fu Dragão. Essas sequências de movimentos são ensinadas para fortalecer a memória motora e o controle do corpo, além de ajudar na formação da energia interna, Qi. Cada forma é uma representação de um combate imaginário, permitindo ao praticante refinar sua técnica, postura e fluxo de energia. Uma forma pode incluir movimentos circulares de defesa, seguidos de golpes rápidos e precisos, e finalizada com um movimento de acerto potente em uma parte vulnerável do corpo do oponente. Ataques de baixa estabilidade. O Kung Fu Dragão é conhecido por seu uso de técnicas que aproveitam a instabilidade do oponente. Por isso, o praticante muitas vezes se coloca em uma posição de menor estabilidade para enganar o adversário e aproveitar uma oportunidade para atacar. Isso é uma característica importante do estilo, pois faz com que o praticante seja capaz de criar ataques inesperados e de baixo para cima, mesmo quando parece estar em uma posição desvantajosa. Durante uma troca de golpes, o praticante pode se abaixar rapidamente, como um dragão se encolhendo, apenas para se levantar e atacar com uma força explosiva, pegando o oponente de surpresa. Uso do Qi, técnicas de energia interna. Como muitos estilos de Kung Fu, o Kung Fu Dragão faz uso da energia interna, Qi, tanto para aumentar a força dos golpes quanto para a saúde e resistência do corpo.
Técnicas de Qigong e respiração controlada são usadas não só para fortalecer os golpes, mas também para curar e revitalizar o corpo. O praticante é treinado para canalizar a energia interna, de forma que a técnica do estilo utilize o corpo de maneira mais eficiente. O treinamento de respiração abdominal é essencial para concentrar o Qi, permitindo que o praticante canalize energia para os golpes, aumentando o impacto e o alcance. Ataques combinados e fluidos. As técnicas do Kung Fu Dragão muitas vezes não seguem um padrão fixo, com ataques sendo combinados de forma fluida e adaptativa durante o combate. Isso significa que o praticante está sempre mudando de estratégia, usando uma variedade de golpes para confundir e desorientar o oponente, em vez de confiar em uma única técnica ou sequência previsível. Um golpe de soco pode ser seguido por um movimento circular de defesa e rapidamente transitar para um chute alto, tudo dentro de uma sequência que flui de forma suave e sem interrupções. Utilização de posições baixas. A flexibilidade e o controle corporal do Kung Fu Dragão são aprimorados por técnicas em posições baixas. Ao adotar uma postura mais baixa, o praticante se torna mais estável e resistente aos ataques adversários, além de ser capaz de golpear com mais força e precisão a partir dessa base sólida. A técnica de posturas baixas é muitas vezes usada para preparar um golpe surpresa com o uso de chutes circulares e golpes de punho, aproveitando a estabilidade do praticante. E assim chegamos ao fim da nossa jornada no mundo do Kung Fu Dragão. Esperamos que você tenha aprendido mais sobre esse estilo intrigante, suas origens misteriosas e as poderosas técnicas que formam a base dessa arte marcial única. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com outros apaixonados por artes marciais. O mundo marcial continua explorando os mistérios e segredos de diferentes estilos e tradições, trazendo sempre mais conhecimento para você. Até o próximo vídeo, onde vamos continuar nossa jornada pelo fascinante universo das artes marciais.